Uma família rica, onde o filho é tratado como um mimadinho, e uma família pobre, onde o filho é tratado como um lixo. Essa foi a fórmula que Jojo utilizou para o começo de sua história. Que mais parece uma novela mexicana. Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Oi, eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Universo, meu canal de animes e jogos, sendo que não tem muito vídeo de jogo. Enfim, hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma análise breve sobre o primeiro arco de Jojo, mais conhecido como Phantom Blood, beleza? Então, deixa o like aí e bora para o vídeo. Seguinte, rapaziada, Phantom Blood... O primeiro arco de Jojo, cara, é muito nostálgico falar desse arco, mas, sinceramente, essa primeira parte de Jojo é um pouco diferente. Primeiro, pra gente começar assim, esse anime onde se passa o arco de Phantom Blood é basicamente junto com Battle Tendency, eles são grudados. E querendo ou não, tipo, Phantom Blood tem 9 episódios, são tipo a coisa mais rápida que existe. Então, assim, não tem tanta coisa desenvolvida nessa primeira parte. O Araki não fez muita coisa, foi muito rápido. É como se fosse um mini anime. Literalmente 9 episódios não dá pra um anime, tá ligado? Não foi nem completou 12 episódios. Mas foi tempo suficiente pra criar algo muito bem trabalhado e muito bem construído que, bem, se chama Dio. Mas vamos lá, pra começar de conversa, Phantom Blood vai contar a história do Jonathan e do Dio, basicamente os dois irmãos, que, bem, um é adotado pela família Joestar, que é a família do Jonathan. E todos sabemos, Dio chega lá pra viver com o Jonathan, já que o pai do Dio, Dario Brando, salvou uma vez George Joestar, ou seja, o pai do Jonathan. E aí, é aquilo, né? O pai do Dio, o Dario, morreu e o Dio foi lá viver com a família como troca de um favor do pai do Jonathan. A questão aqui é a seguinte: basicamente o Dario era um merda, criou o filho de uma maneira merda e o Dio odiava o cara. E o Dio, como todos nós sabemos, é um filho da mãe muito desgraçado. É literalmente a encarnação do mal, podemos assim dizer. Dio, bem, é construído como a melhor coisa desse arco, por simples fato de o Jonathan ser o extremo, o genérico e o clichê deste protagonista de shonen, que é o bonzinho, ingênuo, herói. Cara, ele é tão escrachado isso que chega a ser muito ruim. O Jonathan não é um personagem ruim, não é mal trabalhado, não é isso. A questão é que o Jonathan é tanto aquele papel de o herói da história, o cara que é bom, a luz, o puro, ingênuo e tudo mais, que se torna chato de você querer assistir. Tem muita gente que sim, gosta dele, o personagem é bom, mas na minha opinião é um dos piores de hoje possível, porque sem sombra de dúvidas o Jonathan não te passa um ar legal, porque é o clichê do clichê, o genérico do genérico, feito de uma forma escrachada e ruim. Infelizmente o Jonathan tem esse pequeno problema, mas já que o Jonathan é isso, a contraparte dele, que é o vilão, consegue ser muito bom. O papel do Dio se destaca tanto porque tem um Jonathan ali. O Dio traz muito mais um ar de grandeza pro Jonathan, mas o Jonathan faz o Dio brilhar pra cacete, porque ele é o vilão da parte. Você consegue perceber isso, e o Dio muito rouba os holofotes, sem dificuldade alguma, com uma facilidade extrema. O Dio literalmente é a luz desse primeira parte. É por isso que muita gente gosta dessa primeira parte, por causa do Dio e da luta que ele tem com o Jonathan, que é bem legal. Mas basicamente vocês imaginam o que acontece, né? Basicamente o Dio vai viver com o Jonathan, ele é a encarnação da maldade, enquanto o Jonathan é a encarnação da bondade, e basicamente o Jonathan tenta acolher ele, só que o Dio estraga a vida do Jonathan de todas as formas. Rouba os amigos dele, acaba com a vida do cachorro dele, rouba a namorada dele, briga com ele, faz o pai preferir ele. Enfim, o Dio destruiu a vida do Jonathan, mas depois de uns anos, basicamente os dois acabam ficando amiguinhos, entre muitas aspas, já que o Dio tinha um planejamento de matar o Jonathan e o pai dele, e o Jonathan estava suspeitando de alguma coisa que o Dio estava fazendo. Até que ele descobre que o Dio matou o seu próprio pai e agora está envenenando o pai do Jonathan.
E aí o Jonathan vai atrás da cura e o Dio, em busca de matar o Jonathan, descobre a máscara de pedra que o Jonathan estava estudando, já que uma vez que eles brigaram quando era criança, basicamente a máscara se ativou com o sangue do Jonathan, então ele falou que iria fazer isso parecer um acidente de trabalho. Mas para surpresa dele, quando ele foi testar a máscara transformou um cara aleatório em um vampiro. Na verdade, um zumbi, entre muitas aspas, é um vampiro. E aí, basicamente, começou a treta bizarra. Já sabemos que aqui nesse ponto, Jonathan acha a cura, encontra o Speedwagon, que é um personagem muito importante e muito legal. E aí, quando ele se encontra com o Dio de novo, basicamente a polícia vai pra prender o Dio. O pai do Jonathan descobre que o Dio é o culpado. O Dio tenta pagar uma de inocente. O Jonathan cai porque ele é o ingênuo do ingênuo. O Dio utiliza a máscara, tenta assassinar o Jonathan. O pai do Jonathan, que é morto, pega o sangue dele e vira um vampiro imortal. E aí temos a primeira luta entre os dois, onde a mansão de All-Star é queimada. O Speedwagon consegue ajudar o Jonathan a levar ele meio do tratamento. A mulher do Jonathan que o Dio tinha roubado, que é a Irina, que, bem, não roubou literalmente, só meio que fez ela desaparecer por causa que ela ficou com vergonha do Jonathan, voltou e ficou junto dele. E aí a vida do nosso protagonista ficou legal e suave, porque ele chegou a matar o Dio no fogo da mansão. Entretanto, o Dio não morreu, ficou só a cabeça. No caso, só a cabeça não, ficou o corpo todo queimado, mas ele conseguiu se regenerar. E aí um homem de cartola aparece pro Jonathan e pra Irina, falando que o Dio tá vivo e precisavam matar ele, que é o Zeppelin. E, né, já sabemos que a história dos Zeppelins, bem, da família do William, basicamente, não é muito legal. Enfim, os dois se encontram, o Zeppelin ensina o Ramon pro Jonathan, e basicamente a gente tem todo o resto do arco com lutas, o Zeppelin morrendo, o Jonathan contra o Dio tentando roubar o corpo do Jonathan, o Jonathan salvando a Irina, e é um resumo muito rápido isso aqui do que acontece no arco. Vamos lá, sobre o que acontece em tudo. Esse arco tem muito um ar de novela mexicana, com revelações, superações e assim vai. Eu acho que esse arco tem grandes problemas, sendo um arco muito curtinho, pouco desenvolvimento, mas com a presença do Dio, o carisma do Dio consegue melhorar e muito esse arco. Eu acho que assim, não tem como a gente se conectar com o personagem, principalmente com um personagem que tipo, aparece pra 1 ou 2 episódios, que é o bombado lá e o cara da cabeleira, que eu acho que é Bruford e o outro não lembro o nome ao certo, mas basicamente é meio paia isso daí. E aí a gente tem também o William Zeppelin, que ele é legal, mas também não tem como se conectar tanto ao personagem. O personagem literalmente aparece pra depois de 3 episódios morrer. É basicamente isso, tá ligado? O Speedwagon é um personagem muito legal, que tá com a gente basicamente desde o 2º episódio, mais ou menos. Ou seja, ele é legal, ele continua, então é bem divertido. Não tem tanto desenvolvimento, então este arco é bem parado. Eu particularmente não falaria pro pessoal assistir esse arco se não fosse pelo Dio e pela parte 3. Porque assim, vamos lá. Quando você vê a parte 1, você consegue 1000 vezes ver melhor a parte 3. Porque se você vê a parte 3 sem a parte 1, você não vai achar o Dio tão grandioso quanto as pessoas normalmente acham ele. O Dio nessa parte aqui, literalmente tem todo o papel. Todo o destaque é dele. Você tá vendo essa parte aqui pra ver mais o Dio. E isso é um diferencial gigantesco, porque não é todo anime que faz isso do vilão ser acompanhado desde o início, desde a sua início de carreira, desde criança, como se fosse mesmo a evolução de um protagonista, tá ligado? E isso é muito legal e muito divertido. E ver o Dio na parte 3, depois que você vê a parte 1, é incrível. Mas é aquilo, de onde você não precisa ver as outras partes pra entender. Basicamente, elas não têm quase ligação nenhuma uma com a outra. É tipo, só um detalhezinho aqui e ali. Tipo, a parte 2, a ligação é que tipo, o Joseph é neto do Jonathan. E basicamente, ele é filho da menina que a Irina salvou no final da parte. Tipo, é uma ligação bem curta. A parte 3 com a parte 2 não tem ligação nenhuma. É tipo, o Dio voltando e o Joseph indo atrás do Jotaro. Sendo que tipo, só tem o Joseph que faz ligação com a parte 2, mas nenhuma menção lá é tida, tipo, não tem menção nenhuma. E é claro, vem os stand a partir daí. A parte 4, então, esquece, só o Dio mesmo. Enfim, sem mencionar as outras partes. Sobre outros elementos dessa parte, eu acho que o combate dessa parte é bem legal, mas é aquilo, o Ramon nessa primeira parte não é utilizado de uma forma tão interessante quando é utilizado na parte 2 com o Joseph, que meu amigo, o Joseph faz umas coisas incríveis. O Jonathan é mais força bruta, então é aquilo, cara, é um clichêzão. Sinceramente, a parte 1 é uma das minhas
menos favoritas, tipo, ela só fica acima da parte 5, porque a parte 5 pra mim é horrível, eu não consigo gostar, mas, sinceramente falando aqui, ela é uma parte que você vai se divertir em assistir. Ela é meio chatinha, sim, mas se você vê ela com os outros olhos, você consegue acompanhar por causa do Dio. Você assiste ela porque quer ver o Dio apanhando. Isso é um grande combustível para essa parte e eu gosto bastante disso. Fora isso, outros elementos de desenvolvimento de história não tem tanto. O passado do Jonathan exatamente como criança, sabe? O que ele passou com o Dio. Só é mostrado tipo aquele início, depois disso não tem mais nada. O George é literalmente ninguém, o Daryl é ninguém. Tipo, você pode ignorar muita coisa nessa parte que não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Assim mesmo com os poderes, tá ligado? Porque a partir desse momento, o Dio usa os poderes de vampiro e é só reproduzido de novo, na verdade nunca mais. Tipo, só o Straight que usa isso de novo na parte 2, que é o raio laser pelo olho, mas depois disso, tipo, Cards, o Amo e esse DC não usam isso, o Dio na parte 3 não usa mais nenhum dos poderes que ele usa na parte 1, então, tipo assim, até mesmo os próprios poderes é jogado fora, essa parte é quase totalmente excluída, no caso. Você pode literalmente eliminar ela, que não vai fazer falta. Mas, se você quiser assistir ela, assista pelo Dio, que o Dio vale muito a pena. Isso vai te dar um conteúdo muito a mais pra gostar do Dio na parte 3. E vai achar ele incrível. A presença dele, o vilão que ele é, a construção toda do Dio é muito boa. Tirando o fato do Jonathan ser inútil aqui, tipo, ser o pior protagonista quase, também tem o Diorno, que eu acho que eu odeio tudo na parte 5, mas enfim, o Jonathan, sem sombra de dúvidas, é um personagem incrível, bem construído, tipo, ele é um heróizão mesmo, ele tem suas motivações, ele é legal, mas, sei lá, eu não consigo gostar dele, isso é já mais uma opinião particular minha, mas ainda assim o Jonathan depois também é excluído, tipo, diferente do Joseph, que continua em todas as outras partes, exceto na 5 e na 6, o Jonathan esquece, ele não aparece mais e não tem mais menção a ele. Tipo, se a menção a ele é basicamente, meu avô que não sei o que lutou com um vampiro lá muito atrás. E é isso, não importa o que o avô dele, quem era o avô dele, porque o avô dele morreu logo em seguida. E é basicamente isso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. É um vídeo mais um pouco curto, não tão curto assim, mas é só pra gente analisar uma primeira parte, a primeira obra do Araki com Jojo em 9 episódios que, querendo ou não, são interessantes. Não é eu não diria que é um bom começo, ok? Eu não recomendaria vocês assistirem essa parte porque não é perca de tempo, não, é mais conteúdo. Vale a pena assistir? Cara, depende do porquê. Se você quer, tipo, assistir Jojo completo, vale a pena assistir. Se você só quer ver as coisas essenciais e boas, começa da parte 2, que a parte 2 vale muito mais a pena você começar de lá. E você não perde tanto conteúdo. Mas se você quiser tirar bastante proveito da parte 3, assista a parte 1 pra ver o que acontece e quem é Gil Brando. Pelo Jonathan, não vale tanto a pena, porque depois o Jonathan não é mencionado mais e a gente não tem tanta importância com ele assim. Enfim, eu vou ficando por aqui. É uma parte mediana, daria uns 5 de 10 pra parte, tipo, tá na média, é assistível, não é ruim, mas também não é boa. Ela é assistível, você não vai se assistir arrastando, mas também não vai se divertir tanto assim. Mas ela é bem legal de assistir, então, bem, se vocês forem assistir, pode assistir sem medo, que vocês não vão ficar meio que enjoados, podemos assim dizer. É 9 episódios, cara. Quem enjoa em 9 episódios? Enfim, até um próximo vídeo. Eu fui.